Olá pessoal, tudo bem? O Senhor seja convosco. Meu nome é Jordano, sou pastor anglicano e fui convidado aqui pelo Papo Sacro para responder perguntas de vocês sobre qualquer tema, sempre com respostas diretas para perguntas diversas. Então, vamos lá? Primeira pergunta: a apostasia é sempre gradual? Bom, nós não podemos dizer que ela é necessariamente gradual, mas a experiência comum é de que ela seja assim. É muito difícil imaginar uma apostasia que seja é, de uma vez, né? Ou seja, que haja uma queda, um rompimento completo no nosso relacionamento com Deus de uma vez. Mas ela não precisa demorar muito tempo. Essa queda, ela pode acontecer em poucos minutos. Então, não, embora ela possa ser gradual, ela não precisa para isso levar tanto tempo. Embora, claro, geralmente a apostasia é algo que acontece através de perdas sucessivas da comunhão com Deus. Segunda pergunta, fala um pouco sobre o dom de línguas e como ele acontecia ou era interpretado na época dos pais da igreja. Bom, os pais da igreja não dão um tratamento muito detalhado à questão do dom de línguas. O dom de línguas aparece sim nos pais da igreja desde o século II. A gente vê referências em Santo Irineu, em diversos outros pais da igreja, como Orígenes, Santo Hilário, enfim. O dom de línguas aparece nos pais da igreja. Eles não dão um tratamento detalhado, mas em geral aquilo que eles falam sobre o dom de línguas dá a entender que se refere a línguas faladas em outros países, em outras nações, mas há aqui e ali certos trechos, como por exemplo em Santo Agostinho, no que se refere ao júbilo, e que podem indicar também algo diferente. Terceira pergunta: driblar no futebol é pecado? Não, é não. Driblar no futebol é bênção. Até Jesus driblou o diabo, imagina a gente no futebol. Bênção. Quarta pergunta: conta como foi seu processo de migração para o anglicanismo, reverendo. Bom, eu não fui criado na igreja anglicana, tá? Como a própria pergunta dá a entender, eu migrei para a igreja anglicana. A minha vivência da fé cristã anterior foi na igreja pentecostal, e na qual eu fui muito abençoado, pude aprender muito sobre Deus, e mas eu percebi, através do estudo da Bíblia, que havia certas doutrinas com as quais eu não concordava naquela igreja. E aí, por isso, eu decidi ir para um lugar onde eu ficaria mais em paz na minha consciência com respeito a essas doutrinas, que envolve, por exemplo, questões que as pessoas me perguntam sobre sacramentos, mas também outras questões ligadas a Maria e tudo mais. Geralmente, quando o pessoal me pergunta e eu quero responder de uma vez só, eu digo que eu fui para a igreja anglicana, eu vim para a igreja anglicana por conta do batismo de crianças. Essa seria a resposta, mas claro, isso não é a resposta completa. Quinta pergunta: o inferno frustra ou glorifica Deus? Veja, nós podemos dizer que o inferno manifesta a justiça de Deus e que assim o glorificaria, digamos assim. Mas isso não é o sentido pleno da palavra glorificar, tá? Porque o que realmente glorifica a Deus é o céu, é a salvação, é a vida eterna, é o reino de Deus vindo a esse mundo. Isso é o que glorifica a Deus. E o inferno, a existência dos condenados, glorifica a Deus apenas no sentido de que ela faz parte de um todo maior e glorifica a Deus nesse sentido. 5. O que são Urim e Tumim? Qual a sua finalidade e propósito? Olha, existe um debate sobre o que são esses objetos. Aparentemente eram dois objetos e eles funcionavam mais ou menos como cara e coroa, ou como dados. Era algo nesse sentido. Quando a gente olha a totalidade daquilo que a Bíblia fala sobre isso, eles parecem ser algo nesse sentido, que era usado para fazer um tipo de sorteio para identificar algumas coisas. Algumas pessoas acreditavam que era cara e coroa, então Urim e Tumim seria algo como condenação e justiça, né? Ou seja, é o inocente ou culpado, seria algo nesse sentido, ou então seria um dado multifacetado que era usado para lançar as letras do alfabeto. Então seriam dois dados, digamos assim, que conteriam as letras do alfabeto hebraico e através disso haveria uma mensagem de Deus. Então eles serviriam para o propósito é algo muito claro na Bíblia.
A gente não sabe exatamente como eles funcionavam, mas a finalidade e o propósito eram muito claros. Eles serviam como uma forma de adivinhação legítima, tá? Não é adivinhação no sentido da magia. Próxima pergunta. Jesus é a chave hermenêutica da Bíblia. Por favor, comente essa frase. Jesus é a chave de tudo. Através de Jesus, nós entendemos todas as coisas. A Bíblia diz que em Cristo estão escondidos, ocultos, os mistérios da sabedoria. Então, em Cristo, nós podemos entender aquilo que é o sentido das Escrituras Sagradas e, portanto, tudo aquilo que a gente interpreta no Antigo Testamento, claro, no Novo Testamento também, né? Mas no Novo Testamento é mais óbvio. Mas tudo aquilo que a gente interpreta no Antigo Testamento, a gente deve interpretar com os olhos cristãos, como pessoas que entendem que tudo aquilo caminhava na direção de Jesus e, portanto, a gente deve ver um sentido espiritual que aponte para Cristo em tudo aquilo que a gente lê no Antigo Testamento. Eu vejo dessa maneira. Algumas pessoas usam essa expressão chave hermenêutica, aplicando a Jesus, mas para dizer outras coisas, que eu não necessariamente concordo. Próxima pergunta. Fala sobre justificação pela fé. Quais são suas implicações práticas na vida do crente e da comunidade? Fala também sobre o debate entre N.T. Wright e John Piper. Quais foram as suas impressões? Bom, tomando por partida justamente a proposta de N.T. Wright sobre a justificação, um dos sentidos para a comunidade e para a vida do cristão dentro da comunidade é justamente o fato de que a justificação pela fé nos mostra quem é a igreja e que a igreja, ou seja, a comunidade de Jesus é definida pela fé e não pela sua bondade. Portanto, aqueles que são parte da igreja e que têm uma vida ímpia, mas ainda assim professam a fé, ainda são parte da igreja. Então isso nos dá uma maneira de entender a igreja que é diferente de uma maneira mais rigorista, segundo a qual só certas pessoas, certas comunidades, certas nações, ou digamos assim, certos parâmetros, certas condições morais permitem identificar alguém como parte da igreja. Então, aquilo que identifica a igreja de Jesus Cristo é a fé nele. E, enfim, isso já é uma aplicação muito clara, né? Ou seja, que a igreja ela não pode estar dividida nacionalmente. Claro, ela se organiza nacionalmente, ela evangeliza nacionalmente, em diversas nações, em diversos povos, mas ela não pode jamais estar dividida nacionalmente. A igreja de Cristo é unida pela fé nesse mesmo Cristo. A minha impressão é que o John Piper, nesse debate, ele apanhou como quem está com um saco na cabeça, não sabe nem de onde está levando. A impressão é essa, que ele não entendeu o debate. Como descobrir vocação para o celibato? É muito simples. Primeiro, estude aquilo que a Bíblia ensina sobre isso, em primeiro lugar. Veja o que Paulo ensina, 1 Coríntios 7, e o que o nosso Senhor Jesus Cristo fala em Mateus 19 também. Estude esses temas, estude essas questões, veja como isso se desenvolveu nos pais da igreja, tá? Mas principalmente estude o que a Bíblia diz sobre isso, e a própria Bíblia já coloca aquilo que deve ser a nossa descoberta. Primeiro, a pessoa é vocacionada para o celibato quando ela entende que pode viver sem se abrasar, que ela pode viver sem necessitar da prática sexual, sem necessitar do casamento, que ela pode viver independentemente dessas coisas e que pode se dedicar por isso mais inteiramente à obra de Deus. Não é simplesmente ser solteiro, significa se dedicar inteiramente para a obra de Deus. Então, se uma pessoa ela tem isso, se ela tem essa capacidade de permanecer e a tentação não a domina, se ela tem um autocontrole completo e perfeito pela graça de Cristo, ela é chamada para o celibato. Não quer dizer que ela não vai ser tentada ou não pode ser tentada em algum momento, mas ela tem o domínio, né? Então essa é a pessoa que tem um dom do celibato. Próxima pergunta, a Terra é plana? Olha, eu nunca vi dizer que a Terra fosse realmente plana, não. Eu, quando ando aí pelo mundo, eu só vejo Terra plana onde o homem tornou ela plana. Onde o homem não fez isso, a Terra é sempre muito troncha. Próxima pergunta. Os livros sapienciais, especialmente Provérbios, estão recheados de ditos cuja origem é a literatura de sabedoria egípcia. Em outras palavras, cópia pura e simples de provérbios egípcios. Isso afeta a credibilidade, inspiração e inerrância do livro de Provérbios? Não, de maneira nenhuma. Por quê? O próprio livro de Provérbios dá a entender, por exemplo, nos capítulos finais, que se usou sabedoria de outras pessoas além, de outros povos. Dá-se a entender isso. Então esse é o primeiro ponto. A própria Bíblia já fala disso. Mas no primeiro capítulo, quando se fala da sabedoria, se diz que a sabedoria
clama lá fora, que a sabedoria clama nas ruas. E a gente pode associar isso àquilo que a gente vê em Eclesiastes 12, onde se diz que a sabedoria, as palavras dos sábios, são dadas pelo único pastor. Então, os sábios de todos os povos, egípcios, mesopotâmicos, chineses, astecas, não importa de que povo seja, os sábios de todos os povos têm uma sabedoria que vem de Deus. O próprio profeta Daniel ensina isso, né? Que Deus é aquele que dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Então essa sabedoria foi dada por Deus. E essa sabedoria está clamando aí pelo mundo. E o que a Bíblia faz é simplesmente recolher essa sabedoria que pertence a Deus, num contexto onde essa sabedoria seja protegida e que ela não esteja exposta a distorções que podem sempre acontecer quando o homem enuncia a sabedoria de Deus. Fé e ciência, próxima pergunta. Fé e ciência estão necessariamente em conflito? O cristianismo é negacionista da ciência? Na sua opinião, como deve ser a relação entre fé e ciência? Não, eu não acredito que a fé e a ciência estão necessariamente em conflito. Eu amo a fé e amo a ciência. O cristianismo não precisa negar essas coisas. Não tem nada na Bíblia, que negue a necessidade e a importância da ciência. Tá? Então, não existe. O que existe são algumas interpretações de alguns textos da Bíblia que as pessoas fazem em conflito com certas afirmações de cientistas. Mas não existe um conflito entre a fé e a ciência como instituições. Existe conflito entre pessoas. E desde sempre, desde muito antes do desenvolvimento de uma ciência natural como nós a conhecemos hoje, os cristãos já sabiam que a Bíblia poderia ser interpretada de outras maneiras e já usavam conhecimentos científicos do mundo, no sentido mais antigo de científico, para interpretar as escrituras. Então, o cristianismo não precisa de maneira nenhuma negar essas coisas. Pelo contrário, eu sou totalmente a favor de propostas que não tornem a fé subserviente à ciência, nem tornem a ciência subserviente à fé, mas que percebam a coerência e a harmonia entre essas duas coisas e permitam que a fé e a ciência se coloquem como instrumentos no reino de Deus. Então, essa deve ser a relação. Eu acredito que essa relação pode e deve ser harmônica. Isso envolve, para que elas sejam harmônicas, para que essa relação seja harmônica, isso envolve um trabalho da nossa parte. Próxima pergunta. É pecado rogar aos santos em nossas orações? Não acredito que seja pecado. A gente pode discutir se é válido, ou seja, se funciona, se eles podem, se eles estão sempre nos ouvindo, enfim. Mas eu não acredito que seja pecado de maneira nenhuma. É como eu pedi a você que ore por mim. Né? Como é realizado o exorcismo na igreja anglicana? Essa é a próxima pergunta. Olha, como em todas as comunidades cristãs, nós expulsamos um demônio de uma pessoa possessa usando o nome de Jesus, invocando o nome de Jesus sobre essa pessoa. Mas existem ritos que ensinam como proceder, né? Qual é o procedimento, qual é o processo. E esses ritos, eles trazem em si uma sabedoria, né? Então, coisas que podem e devem ser feitas nesse processo, coisas que auxiliam. Então, esses ritos, eles carregam em si experiências que os cristãos tiveram ao longo de 2000 anos de história, percebendo coisas que nos ajudam. E é importante entender, o exorcismo não é uma criação da fé cristã. O exorcismo existiu antes do cristianismo, mas o cristianismo deu uma pegada, digamos assim. E a partir do momento que o Novo Testamento foi escrito, os cristãos saíram pelo mundo, eles realizando também exorcismos, eles foram aprendendo ao longo dos séculos muitas coisas. Por exemplo, uma das coisas que esses ritos nos ensinam a fazer, eles nos ensinam no momento do exorcismo, procurar saber o nome do demônio, porque isso ajuda no processo. Então, enfim, esse é um exemplo de uma coisa. Mas existem orações que são feitas, textos bíblicos que podem ser recitados, certos procedimentos que nos ajudam no exorcismo, principalmente quando são os casos mais sérios, em que não basta um momento, né, de exorcismo para que haja uma libertação completa. Qual é a visão da excomunhão em Mateus 18, numa perspectiva jordaniana e anglicana? RS. Bom, eu vejo esse texto de Mateus 18 como relevante para falar sobre a excomunhão, mas eu não acho que esse seja um texto de excomunhão. O que existe ali é um relacionamento entre pessoas dentro da igreja, e
e alguém que não deseja escutar, né? Alguém que não deseja ouvir. Então, essa pessoa, né, fez algo contra mim, e essa pessoa, ela não se arrepende, não se arrepende quando testemunhas falam com ela, não se arrepende quando a igreja fala com ela. Então, a partir desse momento, essa pessoa se isolou, né, da comunidade. Então, isso ainda não é um exorcismo no sentido lá, perdão, não é uma excomunhão no sentido de 1 Coríntios 5, nem é um exorcismo também, né? Próxima pergunta. Quais são os pré-requisitos para se tornar um pastor anglicano? Como funciona o processo de formação dos reverendos anglicanos? Qual a duração? Onde é realizado? Bom, nós temos seminário, então todos os pastores precisam precisam estudar, precisam concluir o seminário, esse é um ponto. Mas a vocação ela é percebida no contexto da comunidade. Então, o seu pastor, o reitor da sua paróquia, o responsável espiritual pela sua vida, ele é quem encaminha o processo para a sua ordenação de maneira ordinária. Ordinariamente é isso que acontece. Então, e ao longo do processo, não apenas estudamos no seminário, mas é essencial que a pessoa que está nesse processo esteja servindo e aprendendo na sua comunidade. Servindo juntamente com o seu pastor, aprendendo a aplicar aquilo que ela estuda no seminário. Então, basicamente, é esse o processo, tá? E aí, tudo isso envolve um processo anterior, que eu já pressuponho aqui, que é da percepção da vocação, tá? Qual é a duração? Bom, o seminário nós podemos dizer a duração, o seminário dura 3 anos, mas o processo de formação leva mais tempo, né? Onde é realizado? Bom, basicamente no seminário, na sua igreja, na sua paróquia. Próxima pergunta. 666 é o número da besta? É assim. Qual o significado desse número? O anticristo é uma pessoa de carne e osso? O anticristo é um nefilim? Olha, esse número, eu gosto da interpretação de que encara esse número como significando Nero César, tá? Gosto dessa interpretação. Eu acho que ela funciona bem no texto. Mas a gente não precisa ficar gastando tempo demais discutindo sobre esse número, né? Porque se passou muito tempo desde que o Apocalipse foi escrito, então a gente não tem como ter o mesmo tipo de certeza que as pessoas naquela época tinham sobre isso. O anticristo é uma pessoa de carne e osso? Bom, o anticristo é uma pessoa de carne e osso e várias pessoas de carne e osso. A Bíblia fala de vários anticristos, mas é perfeitamente razoável que se acredite que há um último, né? Se são vários, obviamente vai ter um último. Qual é a relação e a semelhança entre cristianismo e platonismo? Como essa relação se desenvolveu ao longo da história da igreja? Bom, as relações são muitas. Primeiro que o platonismo se centra na meditação em torno do bem, do sumo bem. E ao longo da obra platônica, dos escritos platônicos, nós vemos essa, não apenas de Platão, mas de todo o platonismo, da história do platonismo, nós vemos vemos diversos princípios e semelhanças, o modo como se trata da ética, o modo como a virtude, a importância da contemplação, da teoria, a ideia de que nós devemos almejar essa comunhão com Deus, essa habitação de Deus em nós, essa deificação do homem. Claro, tudo isso tem distinções também, tudo isso tem diferenças também dentro de cada uma dessas coisas, mas eu estou falando aqui apenas das semelhanças. Ou seja, quando eu digo semelhança não quer dizer que tudo é igual, mas que há semelhanças nessas coisas. O modo como nós historicamente tratamos a hierarquia, né, entre o terrestre e o celeste, entre o corpo e a alma, enfim, todas essas questões são influenciadas pelo platonismo, e essa influência do platonismo já se faz sentir no Novo Testamento. Próxima pergunta. É possível uma unidade visível entre as diversas denominações protestantes? Bom, tudo é possível, mas algumas vertentes protestantes são tão diferentes e foram tão longe da tradição cristã histórica que, em alguns casos, a unidade visível significaria abandonar aquilo que essas denominações ensinam. Então, tudo é possível, mas várias dessas denominações precisariam deixar de ser o que são. Próxima pergunta. A ressurreição é material ou espiritual? As duas coisas, né? A gente não precisa escolher entre elas. Elas as duas coisas. A ressurreição é a ressurreição do corpo, a ressurreição da carne,
E ao mesmo tempo, esse corpo ele tem um cariz, uma característica espiritual, né? Nesse texto de 1 Coríntios 15, 44 que você mencionou. 5. Livros sobre teologia bíblica ou de biblistas que todos deveriam ler. 5 livros. Olha, 5 livros. Vamos lá. Eu acho que todo mundo deveria ler o livro Teologia do Antigo Testamento, do Walter Brueggemann. Ele tem várias coisas com as quais eu não concordaria no livro. E eu acho que vocês vão facilmente notar quando lerem, né, certas coisas que vocês vão estranhar. Uma das coisas que talvez vocês não estranhem, mas que eu gostaria de dizer aqui, por exemplo, é o modo como ele parece tratar a teologia como uma coisa presa ao texto e que não se refere a uma realidade fora dela. Isso com certeza, eu acredito que a gente deve ignorar. Isso, na realidade, é o que ele coloca ali no meio e que a gente, ignorando, não afeta a teologia do Antigo Testamento como ele achava que afeta. Então, de toda maneira, é um livro recente e que eu acho que todo biblista deveria ler. Saindo aqui um pouquinho do Antigo Testamento, todo mundo deveria, em algum momento da sua vida, todo biblista deveria ler a teologia do Novo Testamento do Bultmann. É uma teologia datadíssima, tá? Mas ela é importantíssima também. Ela foi muito influente e até hoje, por exemplo, quando as pessoas tratam de diversos temas como a antropologia paulina, a gente ainda nota a influência da teologia do Bultmann. Então, eu acho que todo mundo deveria ler. Eu acho que todo mundo deveria ler a Cristologia do Novo Testamento, do Oscar Cullmann. Aliás, tem vários livros do Oscar Cullmann que a gente poderia mencionar, né? Mas eu vou colocar esse, tá? Porque para mim foi muito influente. Mas tem vários outros que a gente poderia substituir. Eu acho que todo biblista deveria ler O Misticismo do Apóstolo Paulo, do Albert Schweitzer. Eu acho que para mim ele foi muito influente também. Eu acredito que uma obra mais recente e que vale muito a pena ler é Jesus e as Testemunhas Oculares, do Richard Bauckham. Já era uma pegada bem diferente. A gente não está falando aqui mais de teologia bíblica, mas da reconstrução histórica do modo como os evangelhos foram escritos. Então, eu acredito que todo mundo deveria ler. E, por fim, eu acho que todo biblista deveria ler pelo menos a Introdução ao Misticismo do Templo, da Margaret Barker. Eu acho que faria muito bem a todo mundo. Então, gente, aqui as nossas perguntas. Que Deus abençoe muito vocês. E, se Deus quiser, em breve a gente pode fazer mais um momento assim de perguntas e respostas com vocês. Foi muito bom. Obrigado pelas perguntas. Deus abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.